da nação de Israel. Aleluias. É um homem conhecido como Acabe. Acabe é um déspota, um homem que não quer fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Como Acabe é alguém desviado dos caminhos do Senhor, para piorar a situação, ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela casa com Acabe, Acabe casa com Jezabel. Jezabel, ela tem um pai que é rei em Tiro e em Sidom, onde a idolatria reina. E quando Acabe ele casa com Jezabel, automaticamente, meus amados irmãos, aleluia, automaticamente a idolatria começa a envolver o coração daqueles que ainda amavam adorar ao nome do Senhor. Enquanto alguns, pastor Zezinho, começam a se corromper diante do Deus eterno, Deus precisa levantar alguém que ainda ama o céu. Enquanto alguns começam a se corromper, Deus precisa levantar alguém que ainda preserva a essência do lado de dentro. Enquanto alguns estão distanciando do altar, o Senhor está chamando alguém que ainda deseja estar no altar da glória. Eu já estou arrepiado porque eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite, glória. Não é porque eu estou aqui, não, é porque nesse altar tem fogo e tem lenha, glória. Então nós vemos que enquanto Acabe e Jezabel começa a investir contra o povo de Deus, começa a corromper, aleluia, o povo de Deus, porque eles trazem a idolatria, a igreja para o centro da nação de Israel. Mas enquanto, aleluias, alguns começam a se corromper, tem um homem chamado Elias, que vai sair de uma cidadezinha pequena, aleluias, a leste de Gileade, oh glória. Este homem é levantado pelo Senhor Deus para ser a diferença. Eu já abro parênteses aqui porque alguém precisa ouvir essa palavra. Eu não sei, aleluias, qual foi o inimigo que se levantou contra a tua vida. Eu não sei qual foi o inimigo que se levantou contra a tua família, mas eu quero acreditar que o Senhor te levantou dentro da tua parentela para ser como o profeta Elias, oh glória. E o que é pregador ser profeta Elias? Ser profeta Elias, oh glória, é ver todo mundo se corromper, é ver todo mundo, aleluias, trocar, aleluias, aquilo que é do céu, oh glória, por aquilo que é prato do diabo. É entender que eu posso, aleluias, estar até mesmo em uma geração que está se corrompendo, mas eu decidi ser sal, eu decidi ser luz, oh glória. Alguém vai pegar isso aqui, alguém que está disposto a ser sal e luz na terra, ser como o profeta Elias, oh glória. Mas quem levanta Elias não é o homem, quem levanta Elias é Deus, oh glória. Sabe por que o inimigo tentou te derrubar e não te derrubou, oh glória? Porque quem te levantou não foi o homem, quem te levantou foi Deus, oh glória. E quando Deus levanta, o diabo pode até tentar contra a tua vida, mas o Senhor está dizendo para alguém que está crendo na palavra nessa noite, Ele vai te preservar na sombra do onipotente dessa lei. O profeta Elias, ele é levantado pelo Senhor Deus. Elias vai confrontar Acabe e Jezabel. Quando nós vemos isso, o profeta Elias, ele está apregoando a palavra. O profeta Elias está tentando trazer o povo à primeira essência. Ele está tentando trazer o povo ao primeiro amor. O que me chama a atenção, obreiros, é que quando ele está tentando trazer o povo ao primeiro amor, está tentando chamar a atenção do povo, oh glória, a idolatria está tomando conta e reinando dentro da nação de Israel. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 17, ainda no versículo 1 de Reis, a Bíblia diz, aleluias, oh glória, que o Senhor Deus, ele vai dar uma orientação ou uma direção ao profeta Elias. E por que isso, irmão El? É porque agora que a idolatria está predominando a nação de Israel, Elias precisa então, aleluia, confrontar o pecado. E crente que confronta o pecado, às vezes é taxado de quadrado, oh glória. Mas o crente que confronta o pecado é crente que quer o céu, oh glória. E
Israel tem que renunciar primeiro na terra para alcançar aleluia, para alcançar a eternidade por misericórdia do Senhor. Quando Elias está confrontando o pecado, a idolatria dentro da nação de Israel, a Bíblia vai dizer que agora Acabe e Jezabel começam a perseguir o profeta. Vamos olhar para isso. Nós temos aqui no capítulo 18, mas se nós pularmos alguns capítulos anteriores ao 18, por exemplo, ao capítulo 16, a Bíblia diz que o pai de Acabe foi pior que Acabe como rei dentro da nação de Israel. Aí vem Acabe e faz pior do que o pai, porque está corrompendo o coração do povo. Aleluia, está levantando poste ídolos, aleluia, de Baal e Azera dentro da nação de Israel, e o povo está se corrompendo. Aleluias. Então nós já começamos a perceber que aqui o Senhor então está levantando o profeta para confrontá-los com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra genuína do Senhor. E nisso, irmão, olha para isso para vocês entenderem. Ele chega diante dele, o rei Acabe. A Bíblia vai dizer que Acabe ele dá ordem aos seus soldados, aos seus servos, para ir de encontro ao profeta. Mas enquanto eles estão, pastor Zezinho, indo de encontro ao profeta Elias, a Bíblia diz, aleluia, que quando o profeta ele chega diante de Acabe, ele vai dizer para Acabe: Acabe, segundo a minha palavra, não vai haver chuva sobre Israel, oh glória. Quando, olha para cá, quando Elias libera essa palavra, parece que eu vejo o Senhor assinar embaixo, oh glória. Segundo a Bíblia, irmão, 3 anos e 6 meses não há chuva sobre a terra. Agora Acabe quer matar ao profeta Elias, mas enquanto Acabe, diz a minha Bíblia e a tua Bíblia, que enquanto Acabe está procurando o profeta Elias para matá-lo, o Senhor vai dar uma direção para o profeta. O pregador, e qual é a direção que o Senhor vai dar ao profeta? Deus vai dizer ao ouvido do profeta Elias: vai para o Querite, que fica próximo ao Jordão. Olha para cá, irmãos, ele fica no Jordão, e alguém está pensando que o Jordão é simplesmente ou somente providência divina. E eu vim dizer para você nessa noite que o Querite não é somente provisão do céu, oh glória. O pregador, mas o que é o Querite? O Querite é esconderijo de Deus para a vida de alguém, oh glória. Eu vou repetir, ó glória, para alguém pegar essa palavra. Aleluia, o Senhor vai preservar o profeta no Querite, ó glória. O pastor Zezinho, ó glória, o Senhor dá uma direção para o profeta, para o Querite. O Querite é providência, e é lá no Querite que o Senhor vai dar ordem aos povos para sustentar o profeta. E o Senhor me levantou nessa noite com essa palavra para alguém que está crendo na palavra nessa noite, ó glória. E o que é, pregador? É que o Querite que Deus está te levando nessa noite não é somente como providência divina, mas também é como esconderijo do céu, ó glória. Acabe e Jezabel se levantou para tentar te destruir, mas o Senhor, aleluia, está te escondendo no Querite. Quem é aí que está no Querite de Deus aqui nessa noite? Alguém que está no Querite de Deus nessa noite aqui nessa noite? O Querite não é só providência, o Querite é esconderijo de Deus. E prova isso, pregador, tem base para isso? É claro que tem. Porque quando ele está no Querite, diz a Bíblia que as águas se secam, porque o Querite não é para se apegar, é só providência, só por um tempo, irmão. Coisa que Deus vai fazer nas nossas vidas, não se apegue, por quê? Porque o Senhor tem um novo norte para a tua vida. No Querite as águas se secam, diz a Bíblia. E quando as águas se secam no Querite, a Bíblia diz que o profeta vai ter uma direção de Deus, uma nova direção. Qual é a direção, pregador? O Senhor diz ao ouvido do profeta Elias: deixe o Querite e vá agora até Sarepta de Sidom. E lá eu já ordenei uma viúva que te alimente. Irmão, quando ele chega, aleluias, diante do cenário que está acontecendo, porque não há chuva sobre a terra, quando ele se depara com a viúva está catando o graveto, glória. E interessante
interessante é porque o Senhor dá uma ordem para o profeta para ir até a viúva. Talvez o profeta esperava chegar até a casa da viúva de Sarepta e se deparar com um banquete lindo, com uma mesa, com um alimento para ele saciar a sua fome e quem sabe até mesmo a sua sede. Só que quando ele chega lá, ele se depara com um cenário pior do qual ele se encontrara. Por quê? Porque aquela viúva, ela não tem nada em sua casa. Por quê? Porque ela diz ao profeta, quando Elias pede ela pão, quando Elias pede ela algo para comer, ela diz ao profeta que não tem nada em casa, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. Oh glória! E aí ela está dizendo para o profeta, olha, eu não tenho nada em casa, mas o que eu tenho é para fazer para mim, meu filho, para que mais tarde nós venhamos morrer, oh glória. Só que o profeta chega com a palavra de Deus no coração dela, oh glória. Eu também vim com a palavra de Deus no teu coração nessa noite, minha irmã, meu irmão, oh glória. Qual é a palavra, pregador? É a mesma que o profeta disse à viúva de Sarepta: se você oferecer primeiro o que você trouxe, oh glória, ou melhor, se você oferecer primeiro o que você tem, assim diz o meu Deus, oh glória, farinha na panela não vai faltar, mas azeite na botija também não vai acabar, oh glória. Olha para cá, ela está pensando que o que ela tem em casa é só para aquele momento, só que o que ela tem em casa é essencial para reacender o fogo de novo. E o que ela tem lá, pregador, ela tem um pouco de azeite, oh glória. E para alguém que ainda carrega um pouco de azeite, é suficiente para o novo de Deus alcançar a tua vida nessa noite. Cadê alguém que carrega azeite aqui nessa noite? Exalte ao nome desse Deus. Ele fica em Sarepta de Sidom. A situação está difícil lá. Quando ele chega até Sidom, ele precisa primeiro liberar uma palavra da parte de Deus para o coração daquela mulher. E a situação dela é crítica. A situação dela é se encontrar em um quadro de crise existencial. Mas Deus enviou o profeta com uma palavra do céu. Não, você não entendeu. Onde a tua mão não alcança, a mão daquele que faz vai alcançar nessa noite. Eu sei que aqui tem pessoas que estão cansadas do dia a dia, mas você está no lugar certo e na hora certa, glória. Aqui a Bíblia chama a igreja de lugar da bênção. Tu está no lugar certo nessa noite, meu irmão, glória. Meu pastor, quando ela oferece o que ela tem, o milagre é instantâneo sobre a casa dela. Vai haver uma multiplicação. Eu não sei qual é o pouco que você carrega e nem precisa eu saber. Eu só sei que esse pouco que você tem, oh glória, é esse pouco que o céu vai multiplicar nessa noite. Para você, aleluia, que está se encontrando, quem sabe, com pouca força, existe um renovo de Deus aqui nessa noite, Eu sei, aleluia, que você, aleluia, se encontra em um momento crítico, oh glória. Mas o céu me trouxe aqui com essa palavra para alguém, oh glória. É pouco, mas é esse pouco que eu vou usar para trazer muito sobre a tua vida. Oh glória. Ela oferece o que tem, ele recebe, se alimenta. Quando ele termina de se alimentar, o Senhor dá uma direção novamente ao profeta, para ele se apresentar ao rei Acabe. E é aqui que está a base bíblica para isso, que o querite não é somente providência, mas também é Deus guardando o profeta. Deus vai te guardar para que o inimigo não te ache, minha irmã. Eu vou repetir, não, vou melhorar porque alguém vai pegar. Deus vai te guardar para que o inimigo não te ache, oh glória. Ele não te tocou porque você está guardada por Deus. E por que, pregador? Porque você é a menina dos olhos de Deus. A
A Bíblia diz que agora ele vai ter com Acabe. Ele faz um desafio a Acabe. Acabe, vamos nos encontrar no Carmelo, no Monte Carmelo. Porque no Monte Carmelo é um lugar de desafio, irmão. E é no Carmelo que ele vai tentar trazer o povo de volta ao primeiro amor, repito eu. Quando ele está no Carmelo, ele vai oferecer um sacrifício ao Deus eterno. E nós lemos o versículo de número 30 e versículo de número 31. No versículo 30, olha, a Bíblia diz que ele vai edificar o altar, ou melhor, ele vai restaurar o altar que foi quebrado. E aqui, pastor Zé, está um negócio muito sério, porque alguém que quer oferecer sacrifício no altar, quem sabe está tentando oferecer sacrifício de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o meu e o teu Deus não aceita nada bagunçado, glória. Com ele é com ordem e com decência. Então, antes de eu ofertar, eu primeiro preciso restaurar o altar que foi quebrado. E se tem uma coisa nos nossos dias atuais, é muita gente querendo trazer sacrifício, oferta com o altar quebrado, E nós devemos restaurar o altar para que ele possa receber como cheiro suave nas suas narinas o meu e o teu sacrifício. Ele chega diante dele, o Senhor vai bradar na terra, vai consumir o holocausto do profeta Elias. Sabe o que me chama a atenção? É que após isso vai haver uma chuva sobre a terra. Quando essa chuva vem, o profeta Elias recebe a notícia de que Jezabel ainda está perseguindo ele, está atrás dele para o matar. E isso aqui que eu quero entrar com vocês é porque quando ele ouve a ameaça de Jezabel com Acabe, irmãos, a Bíblia diz que ele vai correr em sentido ao deserto, glória. A Bíblia diz, olha para cá, igreja, a Bíblia diz que quando ele chega no deserto, ele vai se assentar debaixo de um pé de zimbro, oh glória. Só que, meus irmãos, olha para cá, o interessante é que o pé de zimbro não nasce no deserto, glória. Ô pregador, mas por que vai haver esse pé de zimbro no deserto? É porque o pé de zimbro, debaixo dele se encontra um profeta que está cansado e está em crise, oh glória. E quando ele se assenta debaixo do pé de zimbro, ele então vai dormir. Por que ele vai dormir? Porque está exausto, está cansado, glória. Só que o pé de zimbro não era para existir no deserto. O pregador, porque esse pé de zimbro está lá? É porque o pé de zimbro também é provisão de Deus, oh glória. E para você que talvez se encontra no deserto, o Senhor está dizendo: eu vou, aleluia, criar a situação desse deserto para te fazer entender que no deserto meu cuidado ainda está sobre a tua vida. Não, eu vou melhorar porque alguém não entendeu. O pé de zimbro não é obra do acaso. O pé de zimbro é a mão de Deus cuidando do profeta. Eu vim dizer para você nessa noite que, independente do quadro da qual você se encontra, o cuidado de Deus está sobre a tua vida. Debaixo do pé de zimbro ele pede, debaixo do pé de zimbro ele está cansado. A tua Bíblia diz que o anjo do Senhor vai chegar até o profeta e vai despertá-lo, vai dizer: Elias, o que tu fazes aí? Come pão, beba água, porque a caminhada não termina debaixo do pé de zimbro. Eu vou repetir, porque alguém vai pegar isso daqui. Olha o que o Senhor está dizendo para o profeta: olha, tu está até cansado, mas come pão nessa noite. Ele está dizendo para o profeta, ele diz assim: Elias, beba dessa água, come desse pão, porque longa é a tua caminhada. Eita, eu vou entrar porque o céu está falando ao coração de alguém que veio para ouvir a palavra. Ô irmão, nós não estamos aqui, aleluia, através do emocionalismo. Estamos aqui debaixo de uma palavra de Deus, oh glória. Ele olha para o profeta, desperta ele debaixo do pé de zimbro, grita no ouvido do profeta dizendo: Elias, come pão e
porque tem pão para saciar a tua fome espiritual. Me calabaia, Sérvia. Existe um pão que vai te saciar nesta noite. Minha Sérvia. Assim diz o Senhor: eu te tomo pela tua mão direita nesta noite, e te digo: tu és minha. Diz Deus nesta noite para a serva do Senhor. E assim diz o Senhor: